Vejamos o exemplo de registro de uma componente letiva. Para entrada no módulo de sumários, apresentamos o cartão, caso exista no terminal onde pretendemos efetuar o registro um leitor de cartões, ou digitamos o número de utilizador e código de acesso. Após a entrada no módulo de sumários e já no menu principal ou na janela principal, temos a opção de horário, onde podemos consultar o horário ou os horários dos docentes. No exemplo, pretendemos efetuar o registro para o docente F20, primeiro tempo, segunda-feira, 6/9/2010. Vamos utilizar o modo de registro com tolerância, ou seja, o docente tem que efetuar o registar dentro do período definido ou dentro da hora limite definida para a tolerância. No exemplo, temos primeiro tempo 8h30 com tolerância definida 8h45. Efetuamos o registro e entramos na atividade ou na componente letiva para a qual pretendemos efetuar o registro. Do lado esquerdo temos a identificação do docente, tempo, data e hora, e ano, turma, disciplina. É apresentada uma lista ou uma listagem de todos os alunos da turma, o respectivo número do aluno na turma. Esta informação é apresentada em articulação com a aplicação JPM Alunos. Sendo a primeira ou o primeiro registro de sumário para este ano de turma e disciplina, é apresentado o número de lição 1, que podemos, caso seja necessário, fazer ou alterarmos este número. Podemos, no momento, efetuar ou registar as atividades desenvolvidas ou, se preferirmos, podemos fazer a chamada dos alunos, ou seja, é-nos apresentada uma grelha com o número dos alunos na turma, ou da turma, melhor dizendo, onde podemos verificar que há ou está em falta alguns alunos, nomeadamente o 17, o 18 e 19, o que poderá ter a ver com o facto de esses alunos terem uma anotação no ano e na turma para esta disciplina de anulou matrícula, transferido de turma ou outro tipo de anotação que impeça o docente de fazer o registro de faltas a esse alunos. Para fazer o registro da falta, temos que selecionar o tipo, ausência, atraso disciplinar, material ou outro. Todo este trabalho está a ser feito em articulação com a aplicação JPM Alunos. Selecionamos o número do aluno na turma e, de acordo com o tipo que selecionamos, é marcada a falta. No caso de pretendermos eliminar a falta, podemos utilizar a opção existente para o efeito eliminar falta e automaticamente é eliminada a falta da grelha que aqui é apresentada. Vamos, a título de exemplo, fazer a marcação da falta ao primeiro e ao terceiro aluno da turma. Temos neste momento a chamada feita dos alunos, temos a marcação das faltas e podemos gravar e sair. Ou seja, até que termine o tempo letivo, neste caso o primeiro tempo letivo, nós podemos entrar e sair do registro quantas vezes forem necessárias. Podemos, obviamente, preencher as atividades. Aula de apresentação. Caso seja necessário voltar a eliminar ou eliminar uma falta que, por algum motivo, que tinha sido marcada por ausência, o aluno chegou entretanto, apresentou uma justificação, elimina-se. Voltamos às atividades. Podemos marcar testes para este
ano, turma e disciplina, podendo ver os testes já marcados, ou seja, não só do próprio docente, mas dos outros docentes que lecionem este ano e esta turma, é assinalado automaticamente no calendário o dia. Por exemplo, se quisermos eliminar, podemos eliminar também o teste, voltar a marcar o teste. Para a marcação de testes basta selecionar o dia, selecionar o botão do rato do lado direito e selecionarmos o tempo para o qual pretendemos fazer ou registar o teste. Fazemos a marcação do teste e fica automaticamente o dia assinalado e a indicar que existem testes marcados para este ano e turma e por este docente ou por qualquer outro docente do mesmo ano e da mesma turma. Voltamos a sair e este é o exemplo do registro de uma componente letiva utilizando o modo de registro com tolerância. Podemos ver a qualquer momento, na opção de consultar, o registro e, neste caso, podemos inclusive fazer algumas pesquisas por ano, por turma, por disciplina, por docente, entre datas. Pronto, há uma ordenação também que é possível e temos então aqui o registro que acabámos de fazer para o primeiro tempo, 8h30, 9h15, 11º G, ALM2, lição número 1, 6/9/2010, o registro que fizemos nas atividades, marcámos faltas ao aluno número 3 da turma e o registro foi feito pelo docente F20. No fundo, este é o registro correspondente ao que era feito, obviamente, no registro manual, no livro de ponto, para este exemplo de registro de componente letiva que fizemos ou que acabámos de fazer. O registro de sumário ou de sumários pelo modo de permitir adicionar é similar. Aqui o que difere é o tempo ou o limite que temos para esse mesmo registro. Como verificámos anteriormente, temos no permitir adicionar a possibilidade de fazer os registros sumários ou das atividades do dia anterior, ou podemos obviamente até fazer de 2 dias anteriores, 3 dias, ou seja, no fundo há uma maior flexibilidade em termos de registro, ou seja, de tempo limite para registro. A diferença quando fazemos o registar ou são-nos apresentados todos os tempos que temos no nosso horário, para os quais não tivemos falta. É claro que é necessária a intervenção de utilizadoras para a marcação de falta ou de faltas aos docentes, para que estes depois não possam vir a fazer o registro do seu sumário a esse tempo. Temos então aqui, para o dia 6/9/2010, 11º G, primeiro tempo, ou seja, no fundo é um registro que já se encontra feito, ou já se encontra registado, apenas pretendemos exemplificar qual a diferença que existe entre o modo de registro com tolerância e o modo de registro através do permitir adicionar. Se formos ao calendário, podemos verificar que, dependendo da configuração que tivermos, podemos preencher ou consultar, digamos assim, sumários ou atividades que estejam em dias anteriores, desde que no permitir adicionar essa situação esteja, ou o número de dias assim o permita. Voltando então aqui a 6/9, fazemos adicionar, o registro é apresentado e podemos, obviamente, depois fazer as atividades, marcar as faltas, marcação de testes, ou seja, em termos de funcionamento, acaba por ser a mesma coisa do que um registro com tolerância. Apenas encontramos a diferença, digamos assim, do prazo ou do limite temporal para podermos registar o sumário, sendo que o registro utilizando o modo de tolerâncias é o indicado e é, na nossa opinião, aquele que deve ser usado desde que existam condições, infraestruturas e equipamento que o permitam.
Sempre que exista uma atividade já registada, o docente é informado que o seu registro já foi efetuado, com a cor verde na lista de atividades que é apresentada para adicionar. No fundo, é o que nós podemos visualizar neste momento para o 11º G, ao primeiro tempo, ALM2. No consultar, continuamos obviamente a ter a mesma informação que tínhamos antes, a pesquisa continua na mesma, ou seja, no fundo, a única diferença é a apresentação desta janela com a lista, digamos assim, de tempos do dia que nós podemos adicionar, ou seja, para os quais não tivemos falta e que podemos adicionar dentro do limite que está definido no permitir adicionar.